dia 5 de fevereiro de 2023, o Agrofag está de volta com programas inéditos. Professor Celso, bom dia, muito bom estar de volta aqui nesse espaço com o senhor para a gente compartilhar informações de qualidade sobre o agronegócio aqui da nossa região. Bom dia, Antonella, bom dia a todos, muito bom estar de volta, já estava com saudades de vocês. E não podia ter momento melhor para a gente retornar com as nossas atividades, porque amanhã começa oficialmente o Show Rural Copavel, o maior evento de tecnologias para o agronegócio da América Latina. E é claro que esse é um dos destaques da nossa edição de hoje. Tudo pronto no Parque Tecnológico da Copavel para o início do Show Rural 2023. Empresas e institutos de pesquisa esperam os visitantes para expor as mais recentes tecnologias do trabalho no campo. O Show Rural Digital ganha um prédio onde startups vão desenvolver ideias inovadoras para o agronegócio. Divulgroli destaca que a feira é uma universidade a céu aberto, pronta para compartilhar informações e conhecimento com o produtor rural. Estande do Centro FAG terá atividades de diversos cursos, entre eles agronomia e medicina veterinária. Safra de verão, a expectativa é de uma colheita de aproximadamente 25 milhões de toneladas de grãos do Paraná. Dia de campo mostra o funcionamento do sistema Enlist. A adubação correta e com qualidade é essencial para a boa produtividade das lavouras. Siga com a gente, o Agrofag está só no início. Chegou o momento tão esperado pelos produtores rurais, empresas e todos os setores ligados ao agronegócio brasileiro. É o Show Rural Copavel que começa oficialmente amanhã. Professor Celso, vamos ter aí uma semana com muitas informações para quem trabalha com o campo, né? Pois é, mais uma vez o Show Rural aí, trazendo oportunidade para agricultores e empresas. É transferência de conhecimento das várias áreas para a agricultura presente aqui na nossa região. Muito bem. E nós estivemos lá no Parque Tecnológico da Copavel para conferir como estavam os preparativos para a feira, que esse ano vai contar com cerca de 600 empresas expositoras. O maior evento da América Latina voltado para o agronegócio enche ainda mais os olhos de quem o vê assim, de cima. A cada ano que passa, a estrutura montada pelas empresas nos 720 mil metros quadrados do Parque Tecnológico da Copavel fica mais completa. Por aqui, a organização começou ainda em setembro. Nas áreas de produção agrícola, o plantio das parcelas, entre elas as de soja, milho, feijão e mandioca, já estão bem avançadas. Os terrenos, já preparados com boa parte dos maquinários, implementos e acessórios sendo posicionados. Ajuste das tendas, coberturas e cercas. Detalhes que dão vida ao evento, que nesse ano contará com 600 expositores. O Márcio é um dos 4.000 colaboradores que fazem o verdadeiro show acontecer aqui no parque. Há 8 edições auxiliando na montagem. Ele conta que essa é a maior delas. E o trabalho está bem acelerado, todo mundo tentando para chegar no prazo, que o evento já está aí, né? Estamos já próximo mesmo da data. Para se ter uma ideia, os estandes dessa empresa têm cerca de 2.000 metros quadrados. A estrutura levou um mês para ficar assim, quase pronta. E além de todo esse material utilizado para a montagem, faltam diversos itens para oferecer ainda mais conforto e uma boa experiência aos visitantes. Vocês são em 21 pessoas que estão aqui todos os dias montando cada um dos detalhes e essa semana final, por exemplo, é de ajustar alguma coisa ou outra que sobrou, que precisa ter mais ali um trabalho minucioso. Como é que está sendo? Sim, essa semana é só detalhes, né? O estrutural em si já tem que estar montado, como você está vendo, e a gente está só no acabamento agora. Os profissionais das montadoras e empresas expositoras trabalham em conjunto nos acabamentos para deixar tudo pronto para a feira. Esse ano é para ser o maior show rural, né? A maior expectativa de público da Copavel. E a gente, desde setembro, já veio aqui, fez os plantios das cultivares de soja. E agora, intensamente, estamos há mais ou menos umas 2 semanas, quase todo dia a gente está vindo aqui, finalizando alguns procedimentos, né? Para receber o produtor, o nosso cooperado da Copavel, da melhor forma possível. A gente está arrumando aqui o campo, deixando tudo nos conformes para ter a visita dos agricultores, das produtoras rurais que vão visitar o show rural. Então essa semana estamos a todo vapor aqui com toda a equipe, é realmente um trabalho de equipe mesmo para conseguir dar conta do recado.
A gente viu aí que toda a estrutura já está sendo montada, na verdade já foi montada, né? Porque essas imagens que a gente fez foram no início da semana e hoje lá no parque já está tudo pronto. Além dos estandes com maquinários e equipamentos, o que mais atrai os visitantes são as técnicas de manejo das lavouras que são apresentadas pelas empresas ou pelos institutos de pesquisa, como a Embrapa e o IDR Paraná. A nossa equipe visitou o espaço do IDR para mostrar um pouco do que vai ter lá no show rural. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, é um dos principais parceiros do Show Rural. E nessa edição não poderia ser diferente. A gente está aqui em um dos espaços que o IDR tem como demonstração durante esses dias de evento. E esse aqui reúne pesquisadores e extensionistas para falar sobre a produção sustentável de grãos. São 10 estações com as principais culturas: soja, milho e feijão. É sobre isso que a gente vai conversar com a extensionista Riciele, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Riciele. Obrigada, Antoniela. O IDR Paraná, mais um ano então parceiro do Show Rural. Vocês estão aqui atentos a tudo que o produtor rural precisa fazer para ter práticas mais sustentáveis na propriedade, né? Sim, o Show Rural Copavel, ele é uma grande oportunidade para a gente estar divulgando, né, esses manejos sustentáveis nessas 3 principais culturas, né, soja, milho e feijão. E também a gente traz aqui toda a parte de manejo sustentável para a produção de soja, né, que seria o manejo integrado de doenças e o manejo integrado de pragas. E também a parte de tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Aqui a extensão e a pesquisa se reúnem para levar e demonstrar para quem visitar nos próximos dias o Show Rural as práticas que eles precisam levar para a propriedade deles, né? O que a gente pode ver aqui em relação à soja no quesito de manejo de doenças? Aqui é um campo experimental do milho de soja, o manejo integrado de doenças na soja. A gente vai estar apresentando os principais programas, né, para as doenças que mais acometem a cultura da soja, a mancha-alvo e principalmente a ferrugem asiática da soja. Nós vamos estar apresentando essas estratégias de manejo, né, para que o produtor ele saiba o momento adequado para a tomada de decisão na aplicação dos defensivos, sempre de forma racional e eficiente, que é o nosso principal objetivo. Nós vamos trazer também o coletor de esporos, né, que é uma ferramenta adicional de manejo para estar controlando a ferrugem asiática da soja, né, e ela tem trazido para nós bons resultados, né, que seria a otimização das aplicações dos defensivos, como também a redução das aplicações dos fungicidas nas propriedades que utilizam essa tecnologia. Você me falou um pouquinho então sobre o manejo de algumas das doenças que atingem a cultura da soja. As pragas também preocupam. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Sim, na estação de manejo integrado de doenças, que a gente chama de MIP, soja, a gente vai estar demonstrando técnicas de monitoramento dos principais insetos praga e também está comentando com os produtores qual que é o momento ideal para o produtor estar fazendo essas aplicações, porque cada inseto praga tem um nível populacional que é o nível exato que a gente deve entrar com controle. Então muitas vezes o produtor está lá em sua propriedade, vê 1 ou 2 pragas ali e já quer fazer a aplicação de inseticida, mas a gente tem baseado na pesquisa, né, os níveis de cada praga para a gente conseguir entrar ali com controle e fazer a aplicação eficiente sem redução de produtividade. A orientação hoje relacionada a algumas das principais pragas que atingem a cultura, queria que você trouxesse aqui para a gente também. Quais são as principais delas hoje que mais preocupam o produtor, as pragas? Então, Antoniela, a gente tem os percevejos, que é hoje considerada a principal praga da cultura da soja. E ele tem um nível populacional ali, a gente trabalha a partir do canivetinho, que é quando sai a vagem, né? 2 percevejos por metro, então a gente orienta os produtores quando chegar nesse estádio e observarem 2 percevejos por metro através das amostragens ali do pano de batida para estar realizando o controle. E tem também as lagartas, né, desfolhadoras, né? E as lagartas a gente vai mais por desfolha, né, 15% depois que começa a soltar as flores, né, no reprodutivo, e 30% antes do reprodutivo, que seria no vegetativo. Então a gente pede para o produtor sempre estar observando a desfolha ali para poder estar entrando com o controle de lagartas. As lagartas que atacam vagens,
né? Aí a gente não tem tido tão expressivamente o nível populacional para poder estar fazendo o controle, mas também a gente observa ali 10% de vagens atacadas para poder estar fazendo controle de lagartas. Assim como o manejo de doenças, o manejo de pragas também precisa ter um planejamento com bastante observação da evolução das lavouras, no momento correto, mas com essa identificação para que o produtor não precise gastar a mais um tipo de produto que ele pode tornar aí a produção dele mais sustentável. Sim, as áreas, né, para que a gente possa ter esses resultados, né, de redução, de aplicação no momento correto, as áreas elas têm que ser monitoradas no mínimo uma vez por semana. Então o produtor tem que estar em cima olhando a área para poder estar fazendo esse manejo aí e no final tá poupando, né? O grande objetivo não é só a redução, o grande objetivo é a aplicação no momento certo. Às vezes ele vai conseguir reduzir, às vezes ele não vai conseguir reduzir, mas os resultados que a gente tem observado é de redução, né? Porque até chegar no nível populacional da praga, né? Até a gente ter ali indícios, condição ambiental de doenças, ali demanda um tempo, mas o produtor ele vai ter que entrar na lavoura, ele vai ter que observar a sua lavoura para conseguir estar realizando esse manejo. Muito bem. Professor Celso, fundamental esse trabalho do IDR feito lá no Show Rural, né? Fundamental, você veja bem, a pesquisa, né? Transferindo ao agricultor a sustentabilidade do negócio, né? Então é muito importante porque é um momento onde há transferência dessa pesquisa ao agricultor. E ele adotando essas técnicas, provavelmente sua lavoura vai ser sustentável, né? Isso aí. E a gente sabe que novidade é o que não falta na maior feira do agronegócio da América Latina. E esse ano, um dos setores que mais tem crescido, promete surpreender os visitantes. É o Show Rural Digital, que agora conta com uma estrutura totalmente planejada para que startups apresentem projetos inovadores que melhoram a produtividade no campo. O prédio fica logo na entrada principal do Parque Tecnológico, espaço privilegiado devido à importância da proposta que ele tem. Apresentar soluções inteligentes para quem trabalha com o agronegócio. São mais de 4.000 metros quadrados, onde 120 empresas de inovação estarão reunidas para propor ideias, atender às principais demandas da produção e facilitar as atividades no campo. As instalações começaram a ser levantadas em novembro e já estão em fase final. Tecnologia e inovação são pilares essenciais para o Show Rural. E a gente vai conversar sobre isso com o Neto, que é responsável pelo Show Rural Digital, esse novo espaço agora físico aqui que a gente consegue ver aqui atrás, né, Neto? Seja bem-vindo ao Agrofag. Obrigado, Antoniela, e todos os amigos do Agrofag. É sempre uma satisfação estar falando com vocês. Realmente um sonho, né? Nós que saímos de uma tenda, é claro que a nossa história mostra isso, nós viemos crescendo de maneira orgânica e agora estamos aqui num espaço nobre da feira. Digo eu que, se não o mais nobre, um dos melhores espaços do parque para abrigar aí o Show Rural Digital e todas as empresas que virão para mostrar as suas soluções, seus produtos e seus serviços agora em 2023. Muito bem, Neto, o principal objetivo aqui desse novo espaço é os visitantes vão encontrar o que há de mais novo em tecnologia para os diferentes campos do agronegócio. Como é que vão ser as empresas? O que elas vão demonstrar aqui dentro? Exatamente. Eu gosto sempre de explicar esse contexto do Show Rural Digital. Afinal, algumas empresas que aqui expõem as suas soluções são da porteira para dentro. São aquelas soluções que atendem o homem do campo lá na sua propriedade rural, seja ela com uma melhoria genética, um manejo mais adequado de animais, peixes, enfim, são soluções lá para o homem do campo. E outras empresas propõem serviços da porteira para fora. E eles atendem empresas também do agronegócio, a exemplo, a própria cooperativa Copavel, com softwares, hardwares, sistemas que conseguem manter a cooperativa a pleno vapor para que as suas atividades diárias relacionadas ao agronegócio possam aí ter continuidades. Então, o Show Rural Digital olha sobre dois prismas, porteira para dentro e porteira para fora. A nossa meta, o nosso objetivo, ele está alicerçado em 3 pilares. Seja ele porteira para dentro ou porteira para fora, é diminuição de desperdício, aumento da produtividade, seja ela lá rural ou não, dos próprios colaboradores, para ter a consequência de aumento de lucratividade. Então é assim que o Show Rural Digital tem trabalhado ao longo dos anos e é uma receita que tem dado certo.
Essa questão da automação, por exemplo, maquinários, agora com o uso de drones, com o uso de tecnologias de softwares que os produtores têm dentro da propriedade, vão estar aqui também? Ele vai conseguir conferir isso aqui também? Com certeza, desde drone até processos. O show rural digital preza muito pela inovação e a inovação pode estar num simples processo na propriedade rural. E várias das empresas que aqui estarão expondo os seus produtos contribuem nesse aspecto, Como você bem disse, drone, nós teremos uma arena para drone, a Fly Arena. Drone de pulverização, drones de análise de solo, drone de imagens, até drones para a própria diversão, drones para lazer, estarão sendo expostos aqui no show rural digital. Processo de automação, seja ela para gado, suíno, peixes, frangos, teremos várias startups que também trarão seus processos de automação para que possa melhorar não só o manejo, mas como índice de eclosão, para que possa aumentar as conversões de peso. Não é muito a minha área, mas a gente acaba conversando com essas startups e aprendendo um pouquinho. Então nós teremos aqui dos mais variados serviços para o agronegócio. Que legal! Há alguns anos o Show Rural também promove o Hackathon, que é um desafio que esse ano também vai acontecer. Alguns grupos já foram formados, vai acontecer durante essa semana. Esse desafio que eu queria que explicasse um pouco para quem está em casa nos acompanhando, do que se trata o Hackathon. Legal, é um nome que assusta um pouquinho, Hackathon, então a gente tenta simplificar um pouquinho. É uma maratona de problemas, então algumas empresas parceiras do nosso ecossistema, chamado Iguaçu Vale, colocam essas demandas, esses problemas, e a garotada pega e trabalha durante 2 dias aqui no evento. Nós lançaremos esses desafios para as equipes na quarta-feira à noite. Nós vamos fazer uma live aqui do Show Rural Digital para apresentarmos todos os desafios e apresentarmos todas as equipes. Então a gente vai colocar todo mundo nessa live para que todo mundo se conheça. Na quinta e na sexta eles trabalharam full time aqui no espaço do Show Rural Digital para resolver essas demandas. Ou quem sabe na sexta-feira eles apresentarem um protótipo ou uma possível solução para esse problema. Tem dado muito certo, afinal algumas equipes que participaram das edições anteriores já estão incubadas no nosso espaço, que é o Espaço Impulso, e em outros parceiros. A gente gosta sempre de ressaltar outros parceiros que nós temos, as incubadoras e os parques tecnológicos aqui da região têm mentorado essa garotada. Afinal, boas ideias não são tão fáceis de se desenvolver e de surgir, mas a gente tem visto aí bons trabalhos, belíssimas equipes. Ao longo dos anos o Hackathon tem sido aprimorado, a gente vê que o nível tem subido bastante e vale ressaltar que é para todas as idades. Então eu falo garotada, mas nas edições passadas nós tivemos garotos e garotas de 60 anos. Ou seja, uma experiência incrível, uma experiência fantástica, marca muito, vale muito a pena participar. Confesso em dizer que eu acredito que as inscrições já acabaram, então estaremos mais uma vez com o Hackathon cheio, 15 equipes e 75 participantes. Show Rural Digital, mais uma evolução que a feira apresenta para os visitantes, né, professor? Com certeza. Esse prédio novo é uma motivação para esse pessoal que faz software para a tecnologia de agricultura, sabendo que, às vezes, a era digital, ela se torna um pouco dificultosa para os antigos agricultores, mas é uma transição. E essa transição permite que a agricultura seja mais moderna, mais ativa e mais eficiente. Então, os startups estão aí para facilitar a agricultura e não complicar a agricultura. O Centro FAG também está presente no Show Rural. O espaço montado pela instituição ocupa uma área de 700 metros quadrados. Neles, os visitantes vão conhecer algumas das atividades oferecidas pelos cursos, entre eles os de agronomia e medicina veterinária. O Centro FAG também vai participar da exposição de ovinos, com animais da raça Ile de France, da cabana Assis Gurgax. A gente está muito feliz de estar lá novamente e a gente vai ter várias coisas da agronomia, da veterinária, das ciências biológicas, mostrando ao público, com explicações, mas também eu acho que o muito joia desse evento é que é um grande ponto de encontro o nosso stand lá na FAG, porque é o momento em que a gente revê os egressos, que a gente conhece futuros alunos, recebe nossos alunos e é claro que a comunidade em geral, que vai visitar e conhecer um pouco do que a FAG tem para oferecer. E agora falando sobre o acesso ao parque, a Polícia Rodoviária Federal acredita que esse ano o tráfego de veículos deve fluir melhor por conta da conclusão do Trevo Cataratas.
Nesse ano, os visitantes que vierem até o Parque Tecnológico da Copavel vão aí visualizar algumas mudanças, principalmente no trânsito aqui da BR-277. É sobre isso que a gente vai conversar com o policial Salgueiro. Seja bem-vindo ao Agrofag, Salgueiro. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com as pessoas que acompanham você todos os dias do seu programa. Obrigada. Olha só, quais são as principais indicações que os motoristas que vierem até o parque têm que se atentar a partir de agora? Bom, eles precisam ter atenção redobrada para a sinalização que vai estar aqui no local. O organizador, juntamente com a nossa equipe da Polícia Rodoviária Federal, já fez o levantamento de todo o trecho. Então teremos faixas, placas de sinalização indicando os pontos onde os condutores precisam fazer esse acesso. Nós teremos algumas mudanças importantes esse ano, Antonella. O Trevo Catarata, sem sombra de dúvida, que sempre foi o grande gargalo do evento. Nesse ano de 2023 ele já está completamente pronto, entregue, então será o teste de fogo do Trevo Cataratas. A pista duplicada ainda não estará 100% pronta, mas ela vai ser entregue com alguns pontos de forma precária, provisória, para que no Show Rural Copavel nós consigamos fazer com que 2 filas de veículos saiam de Cascavel e venham até o evento e façam também o sentido contrário. Salgueiro, outra questão em relação ao retorno, que alguns motoristas, inclusive desde o ano passado, da última edição, já tiveram que fazer, né, esse retorno um pouquinho à frente do parque. Eu queria que você explicasse também para quem tem essa vontade de vir até aqui, já está por dentro de como é que funciona esse retorno. Exatamente. Em 2022 nós já operacionalizamos o retorno, o acesso das pessoas ao Parque Tecnológico através do trevo da Ferroeste. Nesse ano isso deve se repetir, porque no ano passado funcionou muito bem. Por incrível que pareça, algumas pessoas reclamaram por ter que andar 300 metros a mais. No entanto, a estrutura do trevo da Ferroeste nos permitiu fazer esse giro sem o cruzamento de fluxo. E a consequência direta foi que a fila de veículos para acessar o evento permanecesse rodando de forma contínua, sem ter aquela parada que havia antigamente, aquele pare e siga. Isso melhorou a vida não só das pessoas que saem de Cascavel e querem vir para o show rural, como também daquelas pessoas que estão vindo da região de Curitiba e querem chegar em Cascavel ou ir sentido Foz do Iguaçu e não pretendem chegar ao Show Rural Copavel. Então nós conseguimos melhorar a vida de quem vem para o evento sem atrapalhar a vida de quem quer seguir em frente. E mais do que nunca a gente precisa só retomar. Paciência é o que é preciso no trânsito. E se precisar pegar fila, que o condutor tenha paciência. Exatamente. Uma dose de paciência no trânsito todos os dias, Antonella, não faz mal a ninguém. Muito bem, Salgueiro, obrigada pela sua participação. A gente espera aí que então tudo dê certo durante esses próximos dias de evento. Até mais. Com certeza, o evento vai ser um show dentro e fora dos portões. Como disse o inspetor Salgueiro, apesar das melhorias na BR-277, os motoristas devem ter paciência, principalmente nos horários de maior movimento. E agora nós vamos conversar com o Dilvo Grolli, presidente da Copavel e um dos idealizadores do Show Rural. O seu Dilvo sempre destaca que a feira antecipa as tecnologias para o agronegócio e que é uma oportunidade para os produtores rurais terem acesso à informação e novos conhecimentos. Estamos acompanhando todos os preparativos para a 35ª edição do Show Rural Copavel e agora a gente conversa com o presidente da cooperativa, Dilvo Grolli. Bem-vindo ao Agrofag, seu Dilvo, mais uma vez aqui. Esse ano a gente não poderia deixar de conferir esse evento maravilhoso que é o Show Rural. Muito obrigado, nós estamos aí no Show Rural na 35ª edição, é um evento tradicional, é um evento que está sendo considerado o maior evento da América do Sul e da América Central também. É um evento que nesse ano terá não somente o maior número de pessoas, como o maior número de tecnologias também disponibilizado para os produtores rurais. Muito bem, seu Dilvo, são 600 empresas esse ano, tem muita novidade, muita tecnologia, que é o que os produtores, as famílias do campo vêm conferir aqui, né? O que há de mais avançado para o agronegócio tem aqui nesses dias de evento. Eu estava fazendo uma leitura sobre as tendências, o que está acontecendo no mundo no século XXI. Primeiro, o mundo globalizado. Esse é um evento globalizado. Você tem 75% de empresas nacionais e 25% de empresas com sede no exterior. Segundo movimento é a engenharia genética. Aqui é o centro de apresentação de toda essa engenharia, de todos esses processos de inovação que começa em laboratório e agora tem que ser disponibilizado às pessoas na cadeia do agronegócio. E a terceira revolução desse ano é a revolução da
nanotecnologia, que é o estudo das moléculas em tamanhos menores, aproveitando suas características, fazendo suas modificações. Então aqui você traz todas essas tendências mundiais, esses 3 pontos principais, e aí dentro de uma cadeia do agronegócio. Por isso que ela se concentra com o agronegócio, na cadeia do agronegócio. E outro dado muito interessante que a gente tem que fazer uma análise é que a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial da ONU está dizendo que até 2030 todo aumento de produção que nós tivermos no mundo, produção de carne, produção de grãos, aumento de produção de alimentos no mundo, virá por aumento de produtividade. Quer dizer, usar as mesmas áreas de hoje, aumentando a produtividade nessas áreas. Isso só vai acontecer, como sempre aconteceu, e os dados, se nós fazermos uma análise também dos dados dos últimos 32 anos, nos leva a uma reflexão do que foi e como será o futuro. Do que foi? Nos últimos 32 anos tivemos um aumento de área de 104% e aumento de produção de 440%. A diferença entre aumento de área de 104% e a produção de 440% foi inovações e novas tecnologias. E agora uma organização do porte, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está dizendo que daqui para frente, até 2030, 70% será por novas tecnologias para aumentar a produtividade nas áreas mais existentes. Então, o que é o evento? O evento tem que dar essa visão de futuro para os produtores rurais e para toda a cadeia do agronegócio. Muito bem. O senhor sempre adianta que o momento do show rural é para que os visitantes conheçam e se adiantem para a próxima safra. Esse é um dos pilares também do que as empresas, os institutos de pesquisa, as próprias universidades que estão aqui dentro querem demonstrar, né, seu Dilvo? É um encontro entre os produtores rurais, a cadeia do agronegócio, com toda a pesquisa mundial. Nós falamos antes que 25% das empresas que estão aqui têm sede no exterior. Então, o encontro do agronegócio não só nacional, mas também o agronegócio dos outros países. E veja, por exemplo, que serão a expectativa para 300 mil pessoas. E aqui é o centro das novidades. Quais são as novidades? Essas empresas trabalham muitas vezes 1 ano, 4 anos, 5 anos na pesquisa para apresentar um produto novo. E aqui então é o centro da apresentação desses produtos novos para os produtores rurais e para a cadeia do agronegócio. Então por que o Show Rural tornou-se um evento muito interessante? Ele cresceu tanto. Em 1989 nós tínhamos 110 pessoas visitantes e hoje nós temos uma expectativa para esse evento em 2023, mais de 300 mil. Qual foi? O que foi que aconteceu que esse evento cresceu e prosperou em 35 anos? Primeiro, nós não saímos do ponto principal, que é o objetivo, que é tecnologias para o agronegócio. Não tem show artístico, não tem show de gastronomia, é tudo voltado para o agronegócio. E aí que é o palco principal para essas empresas nacionais e internacionais apresentar seus produtos, porque quem vem aqui são os seus clientes ou futuros clientes. E o agricultor, tudo que tem no campo hoje, essa grande safra, vamos colher a maior safra da história de grãos e também nós estamos batendo recorde cada ano na produção de carnes, né? Mas tudo isso pertence ao passado. O que foi plantado, que nós colheremos agora, estamos começando o início de uma colheita de soja, de milho, pertence ao passado. Foram tecnologias do ano 22 ou para trás. E como é que será a tecnologia que eu vou usar em 2023? Como é que eu vou conhecer essa tecnologia? Aonde que vai me dar o caminho e uma visão daquilo que eu vou poder levar para a minha propriedade? É aqui no Show Rural. Então esta é a proposta do evento e o produtor aproveita isso e as empresas não poderão deixar de vir. Trabalharam tantos anos de pesquisa, investimentos monstruosos e aí tem que ter o quê? O cliente, o senhor cliente. E o senhor cliente vai estar aqui, que são os produtores rurais. Então a partir de amanhã, 8 horas da manhã, o Parque da Copavel está aberto para receber os visitantes com toda aí essa generosidade de vocês, essa recepção que é muito honesta, que é muito clara e todo mundo que vem aqui percebe na prática todos esses resultados. A partir de amanhã, então, todo mundo está convidado.
A partir de manhã, às 8 horas, está a abertura do Show Rural Copavel, às 8 às 18, nesta segunda-feira. Será um evento que não cobra-se ingresso, um evento que não cobra-se estacionamento. E ainda hoje, às 11 horas, nós teremos uma Santa Missa para a abertura oficial. A Copavel não faz a abertura do evento com aquela solenidade política, é uma solenidade religiosa de gratidão a Deus pelas boas colheitas, pela vida, pelas boas colheitas, pelo clima e por esse momento fantástico que vivemos. Então, hoje ainda temos a missa às 11 horas, que será transmitida pela KTV também, quem não puder vir. E as pessoas aqui das cidades que querem visitar o evento e que não têm tempo ou disponibilidade durante a semana, poderão vir nesse domingo também visitar. E muito importante, o evento está montado, pronto. E não terá aquelas movimentações que teremos a partir da manhã. Aí facilita nós trazermos as famílias aqui para conhecer o evento. É um evento, entrada gratuita também, não se cobra estacionamento, para você visitar o evento. Se você quiser vir almoçar aqui, tem também disponibilidade de almoço. Mas então fica aqui o convite para a partir da manhã, das 8 horas, Show Rural Copavel, que vai até a sexta-feira, do dia 10. Mas as famílias, as pessoas que quiserem vir nesse domingo, também estará aberto o evento para visitação sem apresentações técnicas. Muito bem, seu Dilvo, muito obrigada. Estaremos aqui mais um ano e para a gente acompanhar tudo isso que é muito rico em informação, em conhecimento, Show Rural Copavel 2023. Muito obrigada. Muito obrigado. A saca da soja em Cascavel, R$ 157. A saca do milho, R$ 75. E a saca do trigo, R$ 92. No próximo bloco, vamos mostrar que o desempenho da safra de verão traz boas expectativas para os agricultores e que o Paraná deve colher quase 25 milhões de toneladas de soja e milho. Tem também um dia de campo sobre o sistema Enlist. É já já. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Depois de uma safra de verão marcada pela queda significativa na produção, como foi a do ano passado, agora os produtores do Paraná estão otimistas. Segundo o último levantamento da Secretaria de Agricultura do Estado, a expectativa é de que a colheita da safra de verão chegue a quase 25 milhões de toneladas. O clima está contribuindo e as lavouras apresentam um bom desempenho. A produção de soja e milho deve superar a safra passada, atingida de forma significativa pela estiagem. A gente diz que é uma ótima safra, justamente porque a safra passada a gente teve aí uma questão de clima que impactou a produção e a gente teve uma produção muito baixa. Nesse momento, a safra deve vir muito boa no estado do Paraná. Em relação à soja, a expectativa é de uma produção de quase 21 milhões de toneladas. Conforme indica o levantamento do DERAL, 16% das lavouras estão em fase de maturação, 66% em frutificação, 13% em floração e 5% em desenvolvimento vegetativo, bem no começo do ciclo. Em relação à qualidade, 81% das áreas estão em boas condições, 15% em média e 4% avaliadas como ruins. Apenas 1% da área já foi colhida. Nesse momento, a gente pode dizer que o clima está favorável. Entretanto, a colheita da soja ainda está um pouco atrasada se a gente comparar a períodos anteriores, justamente porque a gente teve uma condição de atraso no ciclo como um todo da soja, tanto no plantio por o excesso de chuva
e estiagem no começo, e questões de clima ali no final de novembro e dezembro, que, de certa forma, alongaram o ciclo da cultura nesta safra 2022-23. Já no caso do milho, 31% das lavouras estão em fase de maturação, 52% em frutificação, 12% em floração e 5% em desenvolvimento vegetativo. 80% das áreas estão em boas condições, 17% em médias e 3% ruins. A primeira safra de milho, a gente pode dizer que é uma safra de nicho, né? Uma safra pequena, com um plantio aí de 386 mil hectares, então é um plantio muito mais localizado na região sul do estado, então você pega a região de Guarapuava, a região de Ponta Grossa e a região de Curitiba, por exemplo, essas 3 regiões, elas detêm aí mais de 70% da área plantada e naturalmente da produção. Nesse momento, essas regiões elas tiveram uma boa condição de clima para as lavouras, e com essa boa condição, a expectativa é que tenha uma ótima produção também, né? A colheita também começa de forma muito pontual, mas ela deve ganhar corpo aí nos próximos dias, justamente porque as lavouras estão ficando prontas para a colheita. O destaque mesmo é que a gente deve ter uma boa produção, aí, superior a 3 milhões de toneladas. Nesse momento, a produção está estimada em 3,7 milhões de toneladas no estado do Paraná. Aqui na Fazenda Escola da FAG, as lavouras estão em fase final, prestes a serem colhidas, e houve um bom desenvolvimento até aqui. É sobre isso que a gente vai conversar com o gerente da Fazenda Escola, Helmut. Seja bem-vindo ao AgroFag. Obrigado. Como a gente pode avaliar esse desenvolvimento das lavouras de soja em relação ao ano passado? Foi muito melhor. Em relação ao clima desse ano, em relação ao ano passado, nós tivemos uma condição muito melhor esse ano em relação ao regime de chuvas, né? Ano passado foi uma quebra de 50% a 60% da safra em função de falta de chuva, né? Esse ano nós tivemos aí algumas regiões, pontos localizados, assim, que houve uma falta maior de chuva, que houve quebra significativa também, mas no geral a gente sabe que a safra está muito boa, a gente espera uma produtividade assim, muito boa também, né? E agora nessa fase final de desenvolvimento, próximo do ponto de secação, a gente faz uma avaliação assim, muito positiva desse ano. Como é que a gente pode avaliar também, Helmut, o desenvolvimento que atrasou um pouquinho em relação àquelas temperaturas no início do plantio, no início do desenvolvimento, temperaturas baixas, a gente teve um inverno tardio, isso também fez com que as lavouras atrasassem um pouco esse desenvolvimento do ciclo? Sim, nós estamos em torno aí de 15, 20 dias atrasados, assim, em torno disso mais ou menos, em função de que houveram noites frias durante o ciclo, assim, mais do que o normal, digamos assim, né? E a soja, a partir do florescimento, o que determina o tamanho do ciclo é o somatório térmico, né? Então tem que ter uma temperatura X, né, para atingir aquele tempo de maturação. Como nós tivemos mais frio, atrasou um pouco o ciclo e estendeu, né, o tempo da lavoura, né? E com isso está atrasando um pouco o plantio do milho, né? Tem várias áreas aí que já estão no ponto de secar, mas que num ano normal já teriam sido dessecadas em torno de 10 dias atrás. Hoje nós já estaríamos no forte da colheita e tal. Mas ainda dá para se dizer que nós estamos ainda num período bom de plantio do milho safrinha, né? Que dentro do mês de fevereiro, até dia 15 de fevereiro, que é uma data assim preferencial para se plantar milho safrinha, que a gente consegue ter produtividades boas ainda. A partir do dia 15 de fevereiro já começa a cair assim significativamente a produtividade, em função de que a cultura começa a entrar mais tarde numa temperatura mais fria, o dia começa a diminuir, tem menos luminosidade, então o ciclo começa a aumentar daquele milho, entra num risco de pegar geada, porque ele aumenta o ciclo, começa a entrar no inverno, no final da cultura. Então, mesmo que não ocorra geada, a produtividade cai em função de baixa temperatura e baixa luminosidade, né? E se ocorrer geada, daí a quebra é drástica, né? Então a gente procura sempre escapar de plantios a partir de 15 de fevereiro, que é a data assim, ideal para se produzir aqui na nossa região. Mas, com certeza, esse ano nós vamos até final de fevereiro no plantio, com certeza.
Helmut, obrigada pelas suas informações aqui com a gente. Vamos continuar acompanhando. Semana que vem provavelmente já tem colheita. A gente vai estar aqui também acompanhando. Obrigada. Tá certo, aguardo vocês aí. Obrigado. Professor Celso, até o momento, tudo dentro do esperado para as culturas de verão? Até o momento tudo correndo bem, né? Nós tivemos no início, né, Antoniela, um período mais frio, né, que poderia prejudicar, depois chovendo normal, até um pouco de excesso de chuva, depois um início de veranico que logo se normalizou, então agora está tudo normal, diferentemente da região sul, Rio Grande do Sul, que em algumas áreas sofrendo com alta temperatura, com falta de umidade. Eu acredito que vai correr tudo normal até o final e sem grandes eventos como doenças e pragas que poderiam prejudicar a produtividade. Um foco comum entre os agricultores é o manejo eficiente e a prevenção contra plantas daninhas nas lavouras. No entanto, a utilização de herbicidas, se realizada de maneira incorreta, pode prejudicar o desenvolvimento das culturas principais, fator que diminui o rendimento. A Corteva, por meio da Enlist, uma linha de tecnologias voltadas para as lavouras de soja, promoveu um evento para auxiliar os produtores a obter um melhor desempenho no campo. Confira! O encontro foi realizado na área da Corteva, próximo ao show rural, e reuniu técnicos e produtores. A Corteva desenvolveu a tecnologia Enlist a partir da análise de plantas que ficaram resistentes ao glifosato, após o uso excessivo do herbicida. A nova linha de formulações químicas e sementes de soja permitem o uso de 3 herbicidas nas lavouras. A gente está com o evento, a biotecnologia está com um pouco mais de um ano de lançamento aqui no Brasil, comercial. Estamos na 2ª safra comercial e muitos agricultores ainda não conhecem o Enlist. O objetivo do Enlist 360 realmente é trazer o que é o Enlist e ele poder presenciar todas as etapas do sistema. Então, como que aplica o produto, as nossas variedades disponíveis, tudo isso o agricultor tem aqui no evento do Enlist 360. E os produtores que estão vindo aqui, estão passando por um treinamento, desde lá da semente, de saber como é que é a importância do tratamento de sementes, até mesmo a indicação correta na aplicação de herbicidas. Aqui ele vai ver na prática como é que estão esses comparativos, desde da safra anterior para a safra de agora, como é que eles vão visualizar isso no campo. É esse o objetivo, então? Esse é o grande objetivo, porque hoje nós temos a biotecnologia onde a gente tem a possibilidade de usar 3 herbicidas, o que é novidade para os agricultores, que eles eram restritos à soja RR, né, com glifosato, e hoje eles podem usar o nosso Enlist Colex D, o glifosato e o glufosinato. E assim, por ser uma folha larga, aplicado numa cultura de folha larga, o agricultor fica preocupado. Como é que é isso? Como é que acontece? Como é que eu controlo? Quais que são os fatores aí que eu preciso controlar? E tudo isso tem aqui no campo. Então a gente pega o manejo que ele realmente já faz, o usual do agricultor, e colocamos ao lado o nosso manejo com o Enlist Colex D e todos os nossos herbicidas do portfólio da Corteva. E até agora, dos resultados que vocês já obtiveram, vocês sentiram essa produtividade, que é o que importa realmente para o produtor na prática, aumentar? Esse ano vai ser decisivo, né? Ano passado, acho que a gente conversou até lá no Agrofag, né? Acho que ano passado a gente teve um ano muito seco, então todo o potencial produtivo das cultivares não puderam ser expressados por causa da seca, né? Infelizmente. Agora, esse ano, temos um ano preocupante, mas assim, as cultivares estão muito boas. Eu acho que o agricultor vai ter excelentes produtividades e é isso que a tecnologia Enlist traz. Além dele ter essa questão de ter os herbicidas, a proteção da lagarta, ela vem em cultivares altamente produtivas. E esse ano está excelente para elas representarem, né? Além das tecnologias voltadas para a aplicação dos herbicidas, a gente também tem como visualizar aqui, vocês estão explicando isso para quem está vivenciando o evento, é a tecnologia de aplicação em si, né? Para evitar deriva, por exemplo. Sim, nós temos ali um plot que é uma simulação de deriva. Então, assim, quando você usa um 2,4-D comum, quando você usa o nosso produto, que é o Enlist Colex D, que é o novo 2,4-D salcolina, então ele já é considerado um produto ultra baixo volátil, e o Colex D, ele dá uma redução de até 50% de deriva. Aí, falando em tecnologia de aplicação, a nossa recomendação é que esse produto seja aplicado com uma ponta de indução a ar, que chega a uma redução de deriva de até 90%. Então o agricultor vê isso aqui na prática, como que é se ele usar qualquer 2,4-D, usar só o nosso produto e usar o nosso produto com a tecnologia de aplicação correta. Ele visualiza isso aqui.
E aqui a gente pode ver algumas comparações, a Marcela vai explicar pra gente de que maneira essa aplicação de herbicida no momento correto e da forma correta pode evitar esse aparecimento das plantas daninhas e também controlar a lavoura para que a soja expresse aí seu máximo potencial produtivo. É isso que a gente vê aqui, né, Marcela? Ok, então essa primeira estação, essa aqui primeira estação a campo, a gente fala sobre deriva. Então nessa estação, o que a gente mostra? Em cada parcela foi feita uma aplicação com uma barra aí de CO2 elevada a 50 centímetros. A gente esperou uma condição ideal, isolamos cada uma dessas parcelas, tá? E aí o que nós fizemos? Esperamos uma condição de vento ali no anemômetro de no máximo 10 km por hora, a direção final da parcela. Quando a gente fez isso, espera-se por 10 segundos e o que a gente observou? A deriva, tá? Utilizando um 2,4-D comum, então com uma ponta XR. Então é isso que o produtor hoje, ele em grande maioria vai ver a campo essa situação. Numa segunda situação, então o que nós vimos aqui? Se eu deixo de utilizar um 2,4-D convencional e utilizo o Enlist Colex D dentro da recomendação de bula, com uma ponta XR, eu consigo uma redução de deriva de até 50% quando comparado à primeira situação. E aí a gente passa para a terceira parcela, que seria aí a condição ideal recomendada, tá, por nós, que seria o quê? O Enlist Colex D dentro da recomendação de bula com uma ponta de indução a ar. Então, dentro da nossa recomendação, nós conseguimos cerca de até 90% de redução da deriva. Outro ponto importante a ressaltar aqui mesmo que faça a utilização dessa biotecnologia, né, colocarmos aí o Enlist Colex D com a recomendação ideal, que é a ponta de indução a ar, indicamos também uma distância de segurança de 10 metros. Para a gente finalizar, eu sei que essa questão da deriva, ela pode ser bem prejudicial e diminuir a produtividade. Em números, hoje no Brasil, você tem um comparativo que vocês já levantaram, né? O time da Corteva já levantou, em relação ali à questão de diminuição da produtividade, qual é a porcentagem que a gente tem hoje? Certo. Antonella, hoje nós temos alguns trabalhos científicos, tá, que mostram que quando a gente tem uma deriva aí, cerca de 3% de deriva, que é uma média Brasil, nós temos uma redução de produtividade de até 11%. Então, o que interfere diretamente lá no produtor final, né? E aí, utilizando o sistema Enlist, né, utiliza o herbicida Enlist Colex D, com a ponta de indução a ar, a gente consegue diminuir aí essa deriva de 3% para cerca aí de 0,3%. Então a gente consegue manter a produtividade aí do produtor, a soja, a variedade expressar o máximo potencial aí genético. O Luan é produtor rural de Cascavel. É a primeira vez que ele utiliza o sistema e conta que já notou os avanços na produção. Aparentemente, até por enquanto, a tecnologia é muito boa, não se teve presença de plantas resistentes esse produto, o novo herbicida, e a tolerância de algumas pragas, né, como as espodópteras. Esse foi o principal benefício que você viu, o não aparecimento dessas plantas daninhas e a resistência das plantas de soja a esses herbicidas? Isso, a resistência das plantas ao herbicida, né? E algumas pragas, como assim, a espodóptera será uma das principais pragas do soja, né? Então, lagarta da vagem, ela tem a tolerância. Agora é hora de conferir como fica o tempo nos próximos dias. Depois do avanço de um sistema frontal pelo sul do Brasil que trouxe chuvas para a nossa região, o tempo deve estabilizar um pouco nesses próximos dias. E o ar mais seco no interior dificulta a formação de nebulosidade no oeste a partir de hoje. Na quarta-feira, em todo o Paraná, pode voltar a chover de forma irregular. Em Cascavel, a semana do show rural será bastante ensolarada. Hoje as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Na quarta-feira, a temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. Então, protetor solar é essencial. Em São Miguel do Iguaçu, dias de sol pela frente também. Céu limpo e tempo seco. A temperatura mínima na semana é de 19 e a máxima 32 graus, terça e quarta-feira.
Calor também intenso em Nova Laranjeiras. A semana terá bastante sol e só tem chuva esperada a partir de sexta-feira. Os termômetros ficam entre 17 e 30 graus. Depois do intervalo, a empresa orienta sobre o uso de fertilizantes. Tem também dicas de cursos e curiosidades das redes sociais. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 45-3321-3772. Arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 265. O quilo do suíno, R$ 6,82 e o quilo do frango, R$ 4,94. Para que o produtor possa realizar da melhor maneira a adubação nas lavouras e otimizar o uso de fertilizantes, é essencial que ele avalie a qualidade do solo e a fisiologia das plantas em cada uma das fases do seu desenvolvimento. Foi pensando nisso que a empresa Yara organizou um treinamento para as equipes de técnicos que atuam em diferentes regiões do Paraná. O encontro aconteceu em uma das áreas da Fazenda Escola da FAG. Acompanhe. Cerca de 60 profissionais da empresa participaram do Conexão Experts, treinamento que tem como objetivo melhorar a qualidade da aplicação de fertilizantes e a produção das lavouras. Palestras e dinâmicas em grupo foram pensadas para agregar conhecimento a respeito da fisiologia e da nutrição de plantas. A gente está aqui conhecendo um pouquinho mais do trabalho realizado pela equipe da Yara e o Rafael vai explicar para a gente a importância de um evento como esse para incentivar e melhorar o treinamento com a equipe que veio de todo o Paraná para cá para falar sobre nutrição de plantas, né? Seja bem-vindo ao Agrofag, Rafael. Obrigado, a gente agradece bastante, é uma satisfação estar aqui em Cascavel, né? Representando a Yara. A Yara é uma empresa centenária com sede na Noruega, nós somos líderes mundiais em fertilizantes. E nosso grande objetivo aqui é aproveitar a região de Cascavel, toda a estrutura da FAG, para poder capacitar o nosso time comercial para iniciar a safra que se aproxima. A importância hoje da nutrição de plantas, ela vai ser de 3 maneiras essenciais, eu acredito, né? De base, foliar e agora com os bioestimulantes também. Queria que você me falasse um pouquinho desses 3 pilares. Perfeito. Bom, os fertilizantes de base já são tidos como essenciais para os agricultores, né? Só que existem diferenças entre fertilizantes em relação à qualidade, como tudo. Então, o nosso compromisso é trazer soluções de qualidade com diferenciais que o agricultor vai perceber em relação à lucratividade que ele vai ter. Os nutrientes, a nutrição foliar é um segmento que vem crescendo muito, vem crescendo 2 dígitos ao longo dos últimos 10 anos no Brasil, onde a gente trabalha com complementações dos nutrientes ao longo do ciclo, entendendo que no solo, por muitos momentos, os nutrientes podem estar disponíveis, mas a planta não consegue aproveitar. Então faz-se necessária essa complementação foliar. E bioestimulantes são para aumentar a eficiência da planta em aproveitar todo esse processo. O professor Antônio Fancelli foi convidado para falar sobre os principais fundamentos do processo produtivo, favorecendo as altas produtividades com equilíbrio de nutrientes. Professor, quando a gente trata da questão da adubação, existem diferentes formas hoje que os técnicos, os profissionais, instruem no campo o produtor rural. E é isso justamente que o senhor está trazendo aqui para eles hoje, né? O momento certo, da forma correta, para que o produtor rural tenha os melhores resultados. E hoje, principalmente, quais são as principais dicas que o senhor traz aqui para esses profissionais?
Então, inicialmente é extremamente importante a gente conhecer o ambiente de produção, onde nós estamos planejando então instalar uma determinada cultura, milho, soja ou qualquer outra cultura, e tudo começa exatamente com uma análise de solo muito bem feita, para que essa análise de solo nos posicione em relação às informações básicas daquilo que realmente seria necessário para complementar aquilo que o solo já tem. Então aí a partir da análise efetiva do boletim de análise de solo, nós vamos determinar então quais são as deficiências desse solo. A partir daí nós definimos então a quantidade dos nutrientes, principalmente também a forma química desses nutrientes, como eles deverão ser ofertados, e a partir daí buscar então um adubo, um fertilizante de qualidade. E aí nesse caso devemos dar, além da importância para a quantidade do nutriente que a planta precisa, mas principalmente conhecermos e garantirmos a razão de equilíbrio efetiva desses nutrientes. Então essa é a adubação de base que nós chamamos, adubação de solo, que é utilizada na semeadura. Porém, em seguida, nós precisamos também favorecer aí o desempenho da planta, complementando essas necessidades e principalmente através de aplicações foliares, de produtos específicos com nutrientes que precisam estar à disposição da planta em determinados momentos da vida da planta. Então são exatamente os fertilizantes foliares. E nesses fertilizantes foliares nós temos uma gama enorme desse tipo de fertilizante. E aí nós devemos dar preferência realmente para fertilizantes de qualidade que nos proporcionem então resultados comprovados. Professor, nós temos acompanhado alguns estudos realizados principalmente pela Embrapa em relação aos biorreguladores, bioanálise do solo também, como o senhor comentou agora há pouco, que precisa ter esse preparo, esse estudo do solo. Perfeitamente. Então esse é um novo patamar aí de ganhos de produtividade, porque além dos nutrientes em si, os nutrientes conhecidos como macronutrientes, nutrientes básicos e os micronutrientes, também é extremamente importante utilizarmos determinadas outras substâncias que conferem então melhor desempenho de planta e melhor utilização desses nutrientes por parte da planta. E aí nós temos exatamente os biorreguladores. Nós temos uma gama enorme de biorreguladores, mas normalmente esses biorreguladores estão relacionados com substâncias hormonais ou precursores de substâncias hormonais. E os hormônios são de importância tremenda para a agricultura, porque eles são os sinalizadores primários que fazem com que a planta consiga entender exatamente o que ela está passando fora dela, fazendo a leitura exatamente do ambiente e através da expressão gênica determinar então que a planta sintetize as substâncias que precisam exatamente para a defesa e para a alta produtividade. Então, biorreguladores hoje realmente é um avanço bastante grande na agricultura e que aqui no Paraná também o pessoal já tem utilizado bastante. E tem só a avançar essa área aí? Sem dúvida, tem só a avançar, né? E você também falou, Antoniela, também de bioanálises, né? Então isso é o outro ponto importante que nós precisamos também, além da fertilidade do solo, também nós temos que avaliar a qualidade de vida no solo. E essas bioanálises com metodologias desenvolvidas principalmente pela Embrapa, nos dão conta exatamente como estaria a qualidade do solo, a saúde do solo, que é de fundamental importância para complementar exatamente todo esse processo produtivo. Professor, então a gente viu na reportagem que para ter sucesso na produtividade é sempre bom conhecer cada um dos estágios da evolução das plantas e também a sua fisiologia, né? É importantíssimo, né, Antonella? Você veja bem, o professor Fancelli, ele é apaixonado, ele é motivado por isso, né? Ele é um grande conhecedor dessa área, né? Você tendo conhecimento dos estágios da planta, da sua fisiologia, você tem como dosar as aplicações dos inseticidas, aplicações de herbicida, aplicações de adubo, enraizadores, adubos foliares, de tal maneira que a planta possa
a otimizar isso aí quando receber. Então o que eu digo é o seguinte, não é só simplesmente ser agrônomo, mas dentro de cada cultura você ter um conhecimento das fases dessa cultura, da sua fisiologia e adequar esse conhecimento para a produtividade. É importantíssimo isso. Então o agrônomo ele tem que ser completo nessa fase. E aí o VT nos mostra, né? O professor Fancelli, com a sua motivação, com o seu profundo conhecimento, transmitido aos agricultores e os técnicos da nossa região. E você já está inscrito no nosso canal no YouTube? Essa aqui é a página de abertura. A gente deixou um QR Code para você apontar o celular e já ser direcionado para o canal. Você também pode digitar, se preferir, na barra de pesquisa Programa Agrofag, assim separado. No nosso Instagram, @agrofag, você também confere os nossos conteúdos. E se você quiser participar com a gente enviando alguma sugestão, mande uma mensagem lá no nosso WhatsApp 4533213970. E agora chegou o momento da gente conferir os destaques das redes sociais e também as indicações de cursos. Começamos falando sobre a capacitação, qualificação de classificadores de produtos vegetais, habilitação e atualização em soja e milho. Esse vai ser um curso que será oferecido a partir de setembro pelo Centro FAG, então já é bom para ir se planejando aí ao longo desse ano, né, professor? E aí, mais informações vocês podem acessar o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional no site do Centro FAG. Olha aí o contato, 4533213755, é o NAP. Vamos para o próximo então? Aí a gente indica o cicloturismo etapa Capitão Leônidas Marques no dia 26 de fevereiro, que será realizado num domingo, para quem quiser saber mais informações e se aventurar, fazer essa etapa de cicloturismo que tem parceria com a ADETUR, é só entrar lá no Instagram deles, pedal_capitão. Agora a gente vai para as redes sociais que a gente recebeu essas fotos da Jane Giuliani, lá na fazenda dela, em céu azul. Como a gente pode ver na primeira foto, olha que cenário mais lindo, né? As araucárias lá no fundo, as lavouras de soja, pôr do sol. E aí também a gente vê uma coisa inusitada, mamões em penca, lá na fazenda da Jane, em céu azul. Que coisa legal. Obrigada, Jane. Abraço para você e para sua família. Agora também a gente mostra aí para vocês o colegiado do curso de agronomia que participou durante essa semana da formação docente. Começando o ano, todo mundo bem preparado. Motivados. Professor Celso também começa junto com todo esse time aí, né? Com certeza. E aí o Jonathan Pasquale, lá em Sorriso, no Mato Grosso, mais uma semana de estágio concluída com sucesso. Eles estão aí já no momento da colheita, né? Lá em Brasília também o Francisco Assis, que é meteorologista, participando com a gente do Agrofag. O seu Assis sempre nos acompanha, dá retornos do programa, a gente fica muito feliz. E é isso aí, com essa foto a gente encerra as nossas redes sociais. Professor Celso, semana que vem, programa especial lá no Show Rural, a gente vai ter bastante informação para trazer para quem nos acompanha aqui, né? Com certeza, muita coisa muito boas terão semana que vem. Um abraço a todos. Abraço a todos, pessoal. A gente se vê no próximo domingo com o Show Rural Copavel. Até lá!